Vamos a Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, nós vamos retomar no versículo 18. Na pregação passada nós vimos que Moisés conseguiu de Deus algo impressionante, que Deus revertesse a decisão dele próprio, Deus, de não acompanhar o povo até Canaã. Falamos já bastante disto e mostramos claramente a ousadia de Moisés, com pedidos realmente pedidos ousados a Deus, é a melhor palavra que eu encontro, que mostrava fé, insistência, uma dose de inconformismo com o que conhecia de Deus, com o que estava tendo de Deus. Então, vamos ver hoje que, finalmente, Moisés, feliz, se conforma com o que conseguiu de Deus, até aqui. Tudo com que Deus o havia honrado, escolhendo para ser líder da saída do povo do Egito, e conversando com Deus lá em cima do monte, conversando com Moisés acima do monte, conversando com Moisés naquela tenda provisória, e Deus dizendo que não ia com o povo, depois Moisés insistindo para que ele fosse sim, de maneira muito forte, Deus concordou. Pronto, Moisés agora se satisfaz com o que ele conseguiu de Deus. Correto? Não. Versículo 18. 33, 18. Então ele disse, Moisés, né? Rogo-te que me mostres a tua glória. Parece incrível. Parece que Moisés não tem limite. É como se achasse pouco tudo o que ele havia conseguido, tudo o que ele havia visto de Deus, conversado com Deus, conseguido de Deus, parece que era pouco. Ele quer mais, e agora quer o máximo possível. Ele quer ver o próprio Deus só. Esse só é irônico, obviamente. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, coisa bonita ver um homem pecador, sim, mas com uma fé dada por Ti, muito autêntica, muito ousada, querendo mais e mais de Ti. Que esse desejo deste homem fique gravado em nosso coração como exemplo, que vamos tentar mostrar aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então ele quer ver o próprio Deus. Quer um contato pessoal com Deus. Ver com os próprios olhos dele Deus em toda a sua inteireza, sua plenitude, toda a sua glória, toda a sua beleza. Queria mais. Ele queria usufruir tudo o que ele pudesse de Deus. Queria chegar no ponto máximo. Eu fiquei pensando, se nós, por acaso, chegássemos a Moisés, Moisés, o que você quer dizer exatamente com ver a glória de Deus? Você pediu a Deus para ver a glória dele, não foi? Foi. Explique isso aí. Claro que aqui é pensamento meu. Não posso... É só uma especulação. Mas eu acho que Moisés não ia saber explicar muito bem o que ele queria dizer com isso. Mas com certeza não ia ficar calado, nem ia gaguejar. Ele não iria conseguir, acho eu, explicar tudo o que o coração dele queria de um ser infinito como Deus.
a beleza dele, o fulgor, o brilho, o tamanho. Eu não sei o que Moisés diria, eu não sei o que eu diria. Explique exatamente o que você quer dizer com isto. Talvez ele até nos surpreendesse e dissesse, não, eu só queria ver isso, pronto, a aparência dele, pronto, e não mais do que isso, não sei, mas eu acho que Moisés estava encantado com Deus, estava fascinado com as experiências que até aqui ele estava tendo com Deus, e queria mais, e disse que quer ver a glória de Deus logo, toda, quer ver tudo o que puder ver de Deus. Talvez algo assim. Moisés queria Deus até o último grau. Como é que Deus reage a um pedido desse? A um homem desse que não tem, parece que não tem limite naquilo que ele pede, e quanto mais Deus dá, mais ele quer. Como é que Deus reage? A resposta de Deus é dividida em duas partes. Assim eu vejo. Na primeira, ele fala de coisas que, sim, ele poderia mostrar a Moisés e iria mostrar. Na segunda, ele diz que não podia mostrar totalmente o que Moisés queria ver. Ele não poderia atender Moisés no tamanho do pedido de Moisés. Ele exagerou, num certo sentido. Ele se excedeu. Ele pediu a própria morte. Moisés, ao querer ver a glória de Deus, não, Moisés, eu vou te matar. Nem eu vou te matar, você vai morrer, você não vai aguentar ver o tamanho da glória de Deus, Deus na sua própria aparência. Eu vou inverter e ver primeiro a segunda parte, que é o que Deus não iria atender. Vamos no versículo 20. Não lhe poderá ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Isso era uma coisa que ficou, inclusive, conhecido no Velho Testamento. Em várias partes nós vemos esta noção de que ninguém poderia ver Deus na sua plenitude, na sua glória. Parentes, inclusive. E quando Cristo veio, nós não vimos Deus ou uma pessoa da Trindade em toda a sua glória? Não. Em termos de divindade, em termos de fulgor, de fulgência, Jesus Cristo estava, um termo que a gente usa de acomodação, um termo para poder explicar, ele vedou um pouco, ele escondeu um pouco, ou muito, a glória dele. Então, ali estava a glória, sim, de Deus. Jesus nunca deixou um segundo de ser Deus, homem e Deus. Então, é claro que ali estava Deus e a glória de Deus, a santidade de Deus estava ali, a dignidade de Deus, tudo. Mas a glória no sentido que nós também teríamos dificuldade em explicar, em termos de brilho, de presença, de fulgência. Não vimos Cristo na sua glória. Ninguém poderia ver. Ele escondeu essa glória dele. E inclusive até o uso da onisciência dele, ele escondeu um pouco, ou utilizou a sua natureza humana à frente, quando disse isso aqui, nem eu sei, nem o filho sabe, só o pai. Então ali é uma prova claríssima de que havia algo da natureza divina de Cristo que ele estava visivelmente escondendo ou deixando de uma maneira bem discreta e não expondo totalmente aos seres humanos. Fecha parênteses. Então, provavelmente a noção de que ninguém pode ver a glória de Deus e viver, muito provavelmente veio daí. Talvez seja a primeira vez que tenha essa noção explicada aqui. Então,
não iria mostrar toda a glória como Moisés queria ver, porque ele iria simplesmente morrer. E, além de ser um ser finito, criado, mas penso eu que mais forte do que isso, o aspecto do pecado de Moisés. Era um ser pecador. Então não podia ver a glória de Deus. Nós veremos a glória de Deus, sim. Mas já não teremos mais pecado algum, livres pelo sangue de Cristo. Então, o aspecto da limitação humana é importantíssimo para lembrarmos do que é ver a glória de Deus, mas entendo eu que o que define a impossibilidade de ver naquele aspecto ali era, como Deus falou ali, era a pecaminosidade de Deus. Versículo 21 a 23, Deus não deixaria Moisés frustrado. Ele não ia atender Moisés como Moisés pediu. Mas Deus pensou num plano aqui, numa forma de atender Moisés. Ele não queria só dizer, não, Moisés, você exagerou aqui. Não, isso aqui não, mas isso aqui sim. O que é esse sim? Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha ou pedra. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda na pedra, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. São palavras antropomórficas em que Deus fala com uma linguagem humana aqui, para Moisés entender um pouco, e nós entendemos um pouco, mas é evidente que Deus está acomodando a linguagem dele e tentando se expressar de uma maneira que Moisés pudesse realmente ter uma noção daquilo. Nós mesmos não sabemos perfeitamente. O fato é que, sem dúvida, ele colocou Moisés numa pedra. Escondeu Moisés numa pedra, certamente para proteger Moisés, sempre com a ideia de proteger Moisés. E como se fosse pouco, quando a glória de Deus passasse, ele iria tampar os olhos de Moisés. Então, agora, como é que Deus ia tampar os olhos de Moisés? A forma que Deus iria fazer para isso. Você vê que há aqui uma mistura de elementos sobrenaturais com elementos físicos, falando dos olhos de Moisés, falando em Deus tampar os olhos de Moisés. Então, você vê realmente convivendo aqui lado a lado expressões que nós não usamos no dia a dia, porque nós estamos aqui na realidade física. Mas Deus fala com naturalidade aqui, fala de uma coisa, fala de outra. Quando a minha glória passar, você não vai ver a minha frente, a face, vai ver atrás. Então, é algo que realmente a gente pode só ter uma noção do que isso aqui exatamente quis dizer. O que significa ver Deus pelas costas? Duas sugestões. Ele viria uma intensidade diminuída. Ele viria a glória de Deus depois de ter passado. Alguém usou uma figura muito bonita, eu gostei demais. O pôr do sol é lindo. E alguns fotógrafos, eu gosto muito de fotografia, profissionais dizem, não se iluda achando que o pôr do sol terminou quando o sol se pôs. Aí você dá as costas e vai para casa, já tirou as fotos que tinha que tirar com o sol. Não faça isto. O que vem depois é belíssimo. Depois do sol ter ido embora, mas não é mais o sol. É a glória do sol, é o brilho do sol. Não é mais o sol ali, mas é belíssimo. Alguém comparou e fez uma figura que eu achei muito interessante. Ele veria Deus depois de Deus ter passado. De alguma maneira, menos brilho, menos fulgor, menos fulgência, menos energia. Acho que nós podemos falar aqui tranquilamente de energia, que Moisés não iria suportar em ver aqui Deus, a face
na face de Moisés com toda a sua glória. Mas o próprio livro de Êxodo diz que Moisés falava com Deus face a face, como se fossem dois amigos. Eu já expliquei isso. Ele estava defronte de Deus, Deus estava na frente dele ali conversando, mas ele não significava que Moisés estava vendo toda a glória de Deus, é evidente que não. E aqui está, inclusive, uma prova. Então, de alguma forma, Deus permitiu que Moisés visse a glória de Deus depois dele ter passado. Isaías parece que viu, está lá escrito, as bordas da veste de Deus, mas também uma linguagem altamente simbólica. Parece que ele viu assim os arredores, os finais, ou uma parte bem assim escondida da glória de Deus. Isaías, naquela visão belíssima do templo. Então, algo assim. O que Deus pôde mostrar da glória dele a Moisés, ele mostrou, mesmo por trás, Moisés escondido numa rocha e Deus tampando os olhos de Moisés. Interessante demais. Outros assumem aqui uma linguagem literal e dizem simplesmente, não, aqui Deus assumiu uma forma humana, que era a forma de Jesus Cristo pré-encarnado. Então, foi um homem que passou na frente dele, e uma forma humana, Deus passou na forma humana na frente dele, e nós temos exemplos de muito prováveis manifestações de Cristo no seu estado pré-encarnado. Então, foi mais uma. Então, Moisés viu as costas de um homem, de um aspecto humano, certamente com fulgor, com brilho e tudo, mas não podemos afirmar, são sugestões. O fato é que eu queria aproveitar para ver com vocês o que a gente pode aprender. Muitas vezes a gente concentra tanto no que a gente não pode entender bem e fica querendo entender, aí começa a criar situações, imaginar explicações, aí não é aceitável, não é aconselhável isso. O crente se conforma com a passagem dessa, em que diz assim, eu não entendo aqui uma fração do que estava envolvido, nem exatamente o que aconteceu, mas algumas coisas dá para entender. É aí que eu gosto. É aí que eu procuro realmente lucrar, é aí, para mim, pessoalmente, e para os meus ouvintes. É essa hora aí em que a gente pode afirmar, por exemplo, que Deus fez questão de atender Moisés até onde pôde. Aí não tem dúvida. Aí que eu acho que o crente deve se especializar em tirar lições absolutamente seguras, não especulativas, não imaginando o imaginável, o totalmente imaginável, que não dá. Deus sempre faz questão de atender os seus filhos fiéis. Cristo nos incentivou muito a pedir. A Bíblia inteira nos incentiva isso, Cristo inclusive. Peça, pode pedir em meu nome, pode pedir o que você quiser pedir. Peça, que Deus atende até onde Ele vê conveniência e vê propriedade naquilo em que Ele pode atender, Ele vai atender. É um princípio muito agradável para o crente, saber que tem um Pai todo-poderoso, em que não apenas autoriza, mas incentiva o seu filho na fé a pedir, peça, me prove, como diz lá em Malaquias, me prove, pode me provar. É um espetáculo isso. O crente sabendo utilizar isso aqui. Segunda observação é que a glória de Deus, nós podemos afirmar, de fato, passaria em frente a Moisés. Passou, né? Moisés é que não viu. Foi impedido de ver. Mas só o fato dele ser impedido de ver, porque assim ele morreria, mostra que a glória de Deus realmente passou ali.
Não sei explicar mais do que isso, mas passou. E eu fico imaginando na sensação de Moisés, ali naquela pedra, obviamente grande, os olhos tampados pelo próprio Deus, mas sabendo que a glória de Deus estava passando na frente dele. Até onde podia ser literal isto? Estava. Tanto estava que se ele olhasse ele morreria. Então estava. Absolutamente transcendental, espetacular, uma experiência dessa que Moisés deve ter tido. Eu não estou vendo com os meus olhos, mas eu estou sabendo com a minha mente e com o meu coração que o meu Deus atendeu o meu pedido, está passando agora na minha frente. Agora, ele está desfilando a glória dele para mim. É muito privilégio. Quando você tiver pena de Moisés, porque ele não viu a terra prometida, por causa de um gesto que ele fez lá, explosivo, e a gente tem pena mesmo, não tem jeito, nós somos humanos e sentimos junto com ele, mas se lembre do tamanho do privilégio que este homem teve. E é um princípio bíblico de que a quem muito se dá, muito se exigirá. Então Deus deu muito para Moisés, muito. Talvez mais do que qualquer ser humano, a parte de Cristo, que era o próprio Deus. Mas, então ele exigiu muitíssimo de Moisés. Moisés não tinha mais o direito de escorregar daquela forma como ele fez e errar daquela maneira e pagou caríssimo. Mas proporcionalmente ao tamanho dos privilégios que Deus tinha dado a ele. Eu falei há pouco tempo nesse princípio aqui. E disse, e claro que eu recomendei, não se encolha por causa disso. Vá em frente, se exponha a Deus o que você puder. Já comentei, não vou mais falar, da proteção que Deus deu a Moisés, dupla, além da pedra, ainda tampando o rosto dele, mostrando o cuidado de Deus em nos dar apenas o que nós somos capazes. 1 Coríntios 10 e 13 nos garante que não há provação além do que nós podemos suportar. Lembram? Esse versículo deve ser decorado por vocês. 1 Coríntios 10 e 13. É espetacular, não vou ler, não tenho tempo, mas é absolutamente espetacular. Deus limita, Ele dá até onde a gente pode, ou provação, ou bênção, ou seja o que for, mas até bênção, tem limite, tem propósito, Ele tem cuidado em fazer. Os apóstolos um certo tempo lá queriam aprender mais dele, perguntando a Jesus. Não, mais do que isso eu não vou ensinar para vocês não. Mas Senhor, que desperdício, tu na nossa frente vais deixar a carga de desenvolver, criar não é porque ele é Cristo que criou, mas de dar início à tua igreja. Nós aqui, tão pouquinhos, vamos ter esse peso enorme, vamos ser mártires, muitos de nós, e aqui querendo aprender, e tu não vai nos ensinar mais do que está nos ensinando? Não. Por quê? Porque vocês não têm condições de suportar, de entender, de absorver. Não. Então ele limitou o próprio ensino dele. Curioso isso. E alguns estudiosos, acadêmicos e tal, não se conformam com os limites que Deus dá no que ele ensina na Bíblia, e quer ir mais e mais e mais, e tome invenção, tome heresia, que são invenções, talvez até de boa vontade, boa intenção, mas são alargamentos não autorizados de ensinos que a Bíblia limitou. Aí os grandões não vão se conformar com isso, 30 anos de grego, 50 anos de hebraico, e livros impressos e tudo, eu vou dizer que não sei. Eu posso dizer, eu fiz um comentário dessa grossura aqui, e eu vou dizer que eu não sei? Não, eu tenho que dar um jeito aqui.
e acabo dizendo coisa que sem sentido, e alguns indo mais longe, como eu falei, até mesmo criando heresias. Mais uma vez cito Calvino, que é muito interessante, como muitas vezes Calvino dizia, eu não entendo, isso aqui eu não sei, não vou passar disso aqui não. Acho um espetáculo aqui. Vamos voltar, já querendo encerrar, é aquilo que Deus iria dar a Moisés. Eu disse que tinha 2 tipos de coisas que Deus iria fazer. Não ia dar para Moisés o que ele pediu, exatamente, e o que é que ele ia dar. Então, no versículo 19, passagens misteriosas, difíceis de explicar. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Aí o 20, que eu já expliquei, e acrescentou, não me poderás ver a face tal. Então, o que é que Deus poderia fazer com Moisés? Ele disse aqui. Pena que a gente não entende muito bem o que quer dizer. Isto é bonito demais, belo, mas como é que tem tanta coisa aqui contido naquele passar de Deus na frente de Moisés? Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Aí vem os estudiosos e dizem, no hebraico, essa palavra aqui literalmente significa beleza de caráter. Bondade aqui é uma particularidade de uma expressão que no hebraico é mais larga do que só bondade. Ela é mais abrangente, a palavra usada no texto. Farei passar toda a beleza do meu caráter. Alguma coisa assim. Como explicar isso? Na frente de Moisés, passar o caráter, desfilar o caráter de Deus na frente de Moisés, alguns tornam uma aplicação mais abrangente, que eu acho interessante, que Deus iria fazer isto, ia cumprir isso na vida de Moisés, não era só naquele momento em que Deus estava passando ali, não. Mas ao longo de toda a vida, Moisés iria ter, ou continuaria tendo, a experiência de ver a bondade de Deus passando na frente dele. É uma forma, eu não sei se a interpretação mais literal é exatamente esta, é o que Deus quis dizer aí, mas que eu não consigo imaginar exatamente o que Deus quis dizer que ia fazer passar a bondade na frente de Moisés, ou o caráter dele, como se só em ver ali, pelo menos pelas costas, Moisés pudesse discernir a bondade, ou o caráter, a beleza da santidade de Deus, não sei. Eu sei que tem coisa muito bonita aqui dentro, muito bonita, que eu não sei descrever muito bem. Então, talvez uma forma que eu acho que tem sentido. Moisés, eu vou passar diante de ti e vou mostrar quem eu sou e eu vou continuar mostrando. Tu vai me conhecer cada vez melhor. Pode ser, tem algo incluído aí, não sei. Te proclamarei o nome do Senhor. Nome aqui fala também de caráter, atributos pessoais. O nome era muito ligado com o caráter. Então, é quase como uma repetição do que Deus havia dito antes. Não sei se era simplesmente Deus passando na frente de Moisés e falando o nome dele, Jeová, uma voz falando. Não sei nem se era isso. Acho que era algo mais profundo do que isto. E aí, para terminar, uma frase muito misteriosa. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. À primeira vista, a gente lê assim e diz, óbvio. Eu amo quem eu amo. Eu gosto de quem eu gosto. Eu não gosto de quem eu não gosto. O que quer dizer isto? Vamos tentar. 2 sugestões principais, algo como, Moisés, eu vou lhe mostrar tudo isso que eu lhe disse que vou lhe mostrar. Vou passar na sua frente, você verá pelas costas.
passar minha bondade diante de ti, te proclamar o meu nome, meu caráter. Não é porque eu quero, Moisés. É porque eu quero. Porque você achou graça diante dos meus olhos. Ou seja, eu lhe vi com graça. Resolvi. Mas não pense que você merece isso, que é porque você insistiu muito. O motivo principal, a base, que é importante Moisés ter insistido em tudo, é claro, mas a base, isso não lhe fez merecedor do que eu vou fazer com você. Talvez isso, em termos de Moisés, pessoalmente tivesse um sentido assim, ou ao povo de Israel, algo pode ser também esse que eu vou fazer com você, Moisés. Não quer dizer que eu vou fazer com todos os de Israel. Isso é com você. É pessoal. Eu decido, eu resolvo. Alguma coisa assim. O fato é que é interessante, tem um ponto que a gente pode se segurar bem, é em que Romanos 9, que eu não vou ler, Paulo cita esta frase. Uma maneira excelente você entender passagens difíceis do Velho Testamento é quando passagens assim são citadas no Novo. Inclusive, muitos salmos são citados. É o livro mais citado do Velho Testamento no Novo, é o livro de Salmos. E muita coisa dá para a gente entender como voltando para trás. Ele falou isso aqui, então aqui no Velho Testamento deve ser algo assim parecido com isso aí. Isso é muito interessante, essa forma de estudar e entender, pelo menos até certo ponto, o Velho Testamento. Então, Paulo cita, num contexto claríssimo, aí não tem dúvida, não tem discussão, quanto à soberania de Deus com relação à eleição. Então, podemos dizer aqui que esta frase de Deus está relacionada, ele falando com Moisés, com a soberania dele. E que a bondade de Deus é compatível com a soberania de Deus. Não é uma bondade gratuita, não é uma coisa ao léu, não é porque o Moisés era, de alguma forma, fazia com que Deus devesse isso a ele, ou despertasse alguma coisa em Deus, alguma coisa pessoal de Moisés, tinha uma certa influência em Deus, para Deus fazer isso. Não. Absolutamente. Que Deus se agrada com nossa maneira de ser, ou desagrada, é claro que sim. Mas não é isso que define a atitude de Deus para com uma pessoa. O que define a forma de Deus tratar uma pessoa, inclusive elegendo-a para a vida eterna ou não, só uma coisa define isto. Uma. Soberania de Deus. Ponto. Se tem uma mensagem aqui para nós aprendermos dessa frase misteriosa, é esta. E acho que com segurança. Especialmente por causa lá de Paulo nos ajudou em Romanos 9. A bondade de Deus é mostrada dentro dos padrões dele, Deus. Soberano, santo, reto, tudo coerente com o nome dele. Nada a ver com os padrões humanos pecaminosos, limitados e falhos. Como se fosse Deus dizendo, Moisés, a minha maneira de ser misericordioso não é a sua maneira. Se prepare. Curiosamente, eu citei o castigo de Moisés de não entrar na terra prometida. Aparentemente, Deus não foi bondoso com Moisés ali. Mas, Senhor, que bondade é esta? Então, é muito bom uma frase dessa dizer, momento, eu sou bom na minha maneira de ser bom, ok? Seres humanos, mesmo meus filhos, mesmo aqueles que me amam e me adoram, saibam disto, eu sou bom da minha maneira de ser bom, e se acostumem. E vocês acham que Deus vai admitir que ele não foi bom com Moisés quando o castigou e disse, você não vai entrar na terra prometida? Jamais Deus vai dizer, naquela hora eu acho que eu estava mais zangado do que antes, eu não sei, eu estava meio irritado ali, a minha bondade, ali eu não fui bom com Moisés, não.
posso imaginar Deus dizendo isso. Fui bom com Moisés. Mas como? Mas Deus quiser nos explica, se quiser não nos explica. Mas não importa, você tem que crer. Contra a sua própria lógica. Você tem que crer que Deus foi bom com Moisés ao não deixar eu entrar lá. Com Moisés e conosco, pelas lições que tinham ali embutidas naquilo tudo e tal. Então, esse ensino aqui é valiosíssimo. Você vê como a gente pode tirar algo valioso e seguro, como eu estou tentando fazer aqui, baseado no Novo Testamento, de que Deus está falando aqui de misericórdia exercida com soberania. As duas coisas. E isso, às vezes, nem parece misericórdia. Nem parece bondade. Parece o contrário. Mas o crente precisa entender que não entende. E descansar nesse não entendimento dos meandros que acontecem e vibrar com o entendimento que não entende. Coisa boa, eu saber que não entendo a Deus. Estou vibrando. Mas não é coisa de um ser inteligente, tá certo. Eu fico com a sua inteligência que eu fico com a minha. A minha inteligência está muito satisfeita em não alcançar coisas de Deus, incluindo misericórdia e bondade de Deus. Não entendo algumas vezes. E muitas vezes nós entendemos soberbamente. Você deve saber muito bem o que é ser beneficiário da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Então não vamos só falar de coisas que a gente não entende. Não, muita coisa você sabe muito bem no seu coração, o quão Deus é bom e misericordioso com você. Eu quero encerrar com alguma aplicação aqui muito, tanto quanto natural de tudo que eu já venho falado, é que muitos crentes se dão por satisfeitos com muito pouco em termos espirituais. Uma certa paz no coração, umas orações atendidas, um bom relacionamento com Deus, com a sua igreja, e está suficiente. Está plenamente satisfeito com a sua vida de comunhão com Deus. Que pobreza, que pobreza! Olhe para Moisés, não se conforme com o que você reconhece de Deus, não se conforme com a relação que você tem hoje com Deus, deseje o máximo de Cristo, o máximo que você puder obter, empenhe-se o máximo em conhecê-lo cada vez melhor, deseje no seu coração, deseje Cristo até o último grau. Essa é a grande lição de Moisés aqui. Foi por isso que ele viu o que viu e passou pelo que passou, porque não se satisfez, pediu mais e conseguiu. Agora, claro que Deus não vai se revelar hoje, claro digo, não se espera que Deus se revele hoje da maneira como fez com Moisés, de uma maneira muito excepcional, miraculosa, sobrenatural, e nem mesmo como visões que personagens bíblicos tiveram, como João, escrevendo visão enorme, gigantesca do Apocalipse. Não tem sido esse o padrão para a nossa época, de grandes revelações de Deus e coisas desse tipo. Mas ele saberá lhe mostrar o tanto da glória dele que ele quiser lhe mostrar. Ele saberá. Você duvida disto? A forma como ele vai lhe mostrar por trás, tampando seus olhos, não sei. Mas ele vai mostrar, se você buscar, se você pedir, se você insistir. Agora, não insista nem busque pelo milagre tal, milagre tal, milagre tal, cure de câncer o fulano, a cicrana, e faça isso. Eu sugiro, cada um pede o que quiser. Eu sugiro que você fique como Moisés. Eu quero ver a tua glória na minha vida.
E não estou dizendo agora não, Senhor. Obrigatoriamente, são 1h da manhã, estou aqui sozinho no meu quarto, eu quero agora ver uma glória, uma visão enorme aqui e tal. Não, eu quero ver a tua glória ao longo da minha vida. O que eu puder ver da tua glória, certamente Deus vai dizer, pois se chegue a mim, peça, insista, como Moisés fez. E eu não tenho a menor dúvida que ele vai fazer, e tem feito, certamente com a maioria, talvez todos nós, isto, dar demonstrações belíssimas da misericórdia dele na sua própria vida. Está satisfeito com essas demonstrações? Estou muito satisfeito. Fique não. No sentido que eu estou falando, claro. No sentido de dizer, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Talvez para nos consolar, de aqui e acolá, ele nos deu uma visão mais pesada. Obviamente, essa experiência ele não fez com Moisés todo dia. Então, foi excepcional até para Moisés. Então, se Deus quiser um dia, ele vai lhe dar, ele vai lhe mostrar a glória dele de uma maneira tal que vai lhe deixar absolutamente impressionado, emocionado, tocado. Vemos exemplos de profetas na Bíblia que ficavam trêmulos, caíam no chão. Eu não sei como Deus vai fazer. Eu sei o seguinte, se Ele quiser, para alguém muito sedento da glória dEle, da presença dEle, da comunhão com Ele, e ser obediente a Ele, com certeza Ele vai saber lhe mostrar, mesmo nos picos, ou raramente na sua vida, muito provavelmente, não estou dizendo isso com base na Bíblia, no versículo tal, mas que Ele se agrada em se demonstrar para aquele que o busca e que o procuram, não tem a menor dúvida nas Escrituras. Busque. E não é só pedir glória, para ver glória, ver poder, isso. Ao lado disso, quero te obedecer, quero te obedecer, quero te obedecer. Moisés não obedeceu lá na frente. Foi devidamente disciplinado. Então, nunca esqueça que o seu desejo, a sua sede de Deus e de ver glória de Deus e ver demonstrações da presença de Deus na sua vida, na vida de pessoas e tal, isso deve vir bem juntinho com a sede de ser obediente e ser santo como Ele e de viver conforme Cristo viveu. Aí você se coloca. Dessa forma você está se colocando numa posição de pedir mais de Deus, pedir, pedir. E eu não tenho dúvidas, da maneira dele, Ele dará. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas, pelo menos uma parte, que já é muito, porque tem muita coisa bonita e bela aqui para nós absorvermos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.